Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo. E também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada de Física para o Vestibular, a aula de hoje um assunto extremamente importante, um dos que mais cai no vestibular, na área de eletricidade, campo elétrico, simbolizado pela letra E. Bom, tenho feito desde a força elétrica, na aula de força elétrica, eu estou comparando o que acontece no campo gravitacional com o que acontece no campo elétrico. Algo muito parecido acontece. Quando você tem duas partículas eletrizadas, sabemos que elas se atraem ou se repelem. Acontece que essa força de atração ou repulsão, ela só vai existir se uma carga estiver dentro do campo elétrico da outra. Se essa carguinha que eu vou considerar pequena estiver fora dos limites do campo gerado por essa carga, aquela força não vai existir. Algo muito parecido acontece aqui no sistema gravitacional. Você tem a Terra, massa m, já falamos disso em gravitação. Essa massa gera um campo em torno dela. Esse campo é dado pela fórmula G, que é uma constante, a massa da Terra, por d ao quadrado, onde d é a distância do ponto desejado até o centro da Terra. Lembrando que nesse ponto aqui não tem força. A força só vai existir se você pegar uma massa e colocar dentro desse campo. Então, quando eu pego a massa do pincel, coloco aqui, por exemplo, nesse ponto onde está meu dedo, tem gravidade? Tem gravidade. Vetor G virado para baixo. Tem força nele? Não. Quando eu coloco o pincel lá, a gravidade gera a força, que é a força-peso, que pode ser calculada também por essa equação. Gzão, massa da Terra, massa do pincel por d ao quadrado, mais uma vez a distância daqui até o centro da Terra. Vimos isso em gravitação. E aí você tem a força atrativa, que é essa força gravitacional, mas que a gente muitas vezes chama de peso. Como essa partícula cai, se você aplicar a segunda lei de Newton, esse peso é o valor da massa do corpo que se movimenta vezes a aceleração local, que nada mais é do que a gravidade, por isso que você tem o peso igual a mg. Mais uma vez, essa força F de atração gravitacional é a mesma força-peso. Muito bem, vamos para o modelo elétrico. Nós estamos estudando força elétrica e, como eu acabei de dizer, a força elétrica só vai existir se uma carga estiver dentro do campo da outra. Na eletricidade, nós vamos ter dois tipos de carga. A carga chamada central ou geradora, que eu vou simbolizar por Qzão, que, fazendo uma analogia, é como se fosse a massa da Terra. Eu vou ter a carguinha de prova, ou também chamada carga teste, que eu vou simbolizar por Qzinho. Fazendo uma analogia, é como se ela fosse o pincel. Então, o que eu tenho aqui, que é o sistema massa-pincel, na eletricidade eu vou ter carga central geradora, carga de prova. Lembrando que quem gera o campo gravitacional aqui é a Terra e não o pincel. Aqui nós vamos considerar o campo da carga central e, na maioria das vezes, vamos desprezar o campo da carga de prova. Por que na maioria das vezes? Lembre-se que eu disse, tanto na aula de gravitação quanto na aula de força elétrica, que a força gravitacional, ela é fraca, porém ela tem um grande alcance. A força elétrica, ela é bem maior, mas ela tem um alcance menor. Então, se você eletrizar essa esferinha, que eu estou considerando como uma carga de prova, dificilmente você não vai ter campo em torno dela. Vai ter. Acontece que na maioria das vezes vamos desprezar. Isso não quer dizer que em um determinado vestibular não venha considerar o campo das duas. Vai acontecer. Beleza? Então eu estou propondo o seguinte. Vamos considerar que você tem aqui uma bolinha de gude eletrizado com uma carga elétrica aqui. Não importa, por enquanto, o sinal, se positivo ou negativo. Esferinha eletrizada, essa carga altera a região do espaço em torno dela. Essa região é uma região fisicamente alterada. Você não vê, não tem cheiro, não tem sabor, não experimenta. Ou seja, nenhum dos nossos sentidos é capaz de perceber esse campo. Ele é abstrato no sentido de percepção humana, mas ele é muito concreto para a física. Essa região fisicamente alterada é um campo elétrico, que eu vou simbolizar pela letra E. O objetivo dessa aula é estudar esse campo elétrico. Agora, tem um problema. Por se tratar de uma região fisicamente alterada, porém abstrata no percepção, é aí que entra
o papel da carga de prova. A carga de prova é a carga que eu utilizo para testar a existência desse campo. Então, apesar de não gerar o campo elétrico, ela vai ser fundamental para definir o campo elétrico. No caso de Isaac Newton, a maçã foi fundamental para que ele enxergasse a força gravitacional. A maçã era a massa teste, enquanto que a Terra era a massa que gerava o campo. Então, essas analogias, elas são interessantes para que você possa compreender o conteúdo. Muito bem, como é que vai funcionar então essa definição do campo elétrico? Beleza, está aqui a nossa carga central, gerando o campo elétrico. Vou utilizar uma carguinha de prova e colocar nessa região de campo elétrico. Quando eu coloco essa carguinha de prova nessa região do campo elétrico, pontinho eletrizado qualquer que, supondo aqui no caso que elas sejam positivas, você vai verificar aquela força que nós estudamos na aula anterior, que era a força elétrica. Moçada, se essa força aparecer sobre a carguinha, ou seja, se ela for repelida, se ela se afastar tentando fugir do campo, assim como o pincel cai na terra, é porque nesse ponto tem um campo elétrico. Se eu colocasse essa carguinha de prova, por exemplo, aqui, supondo que o limite do campo elétrico seja essa linha, então essa carguinha colocada aqui, ela teria força de quê? Força de nada. Por quê? Porque ela está fora dos limites do campo. Ela só vai ter a força elétrica quando colocada no interior desse campo. Beleza? Lá no campo gravitacional, nós aprendemos a representar essa região fisicamente alterada por linhas de gravidade. Ou seja, você representava essa gravidade por linhas voltadas em direção e sentido para a Terra, lembrando que isso foi uma convenção a partir da definição da força-peso sobre a massa do pincel. Vamos fazer aqui, só que já alerto para o seguinte: a massa da Terra única, ou seja, é positiva. Não trabalhamos com massas negativas. E aí vem um problema. A eletricidade trabalha com carga positiva e carga negativa. Nós vamos representar o campo elétrico de uma carga elétrica também por algo parecido, por linhas. Só que aí vem um detalhe: carga positiva, carga negativa. Isso já sugere duas formas de representação. Outra coisa, vou definir o campo elétrico aqui e vou trocar essa linha poligonal aqui por linhas como representado lá. As linhas representam toda a região de campo elétrico, mas eu posso representar também apenas em um ponto. Num ponto, eu vou representar por um vetor. Então eu começo a definição do campo elétrico da maneira: vetor campo elétrico, simbolizado pela letra E, vai representar o campo em apenas um ponto. Moçada, olha só. Isso aqui está desenhado no plano. Não se esqueça que o campo elétrico em torno da carga é tridimensional, ou seja, não é apenas um plano. Você tem todas as direções. Vamos representar, por enquanto, apenas no plano. No plano, eu tenho infinitos pontos. Estou definindo o campo elétrico num ponto qualquer. Pode ser aqui, aqui, qualquer lugar, em torno dessa linha poligonal. Muito bem, vetor campo elétrico. Quais são as características de um vetor? Módulo, direção e sentido. Vou definir as três coisas. O que vai ser o módulo do vetor campo elétrico? Olha só, o módulo do vetor campo elétrico é dado pela relação entre a força elétrica na carga de prova que eu vou colocar lá e a própria carga de prova. Ou seja, quando eu pego a carguinha de prova, lembrando que aqui está a carga central, bolinha de gude maior, aqui está a carguinha de prova, ela fica sujeita à força. A relação entre a força na carga de prova e a própria carga de prova é definido como sendo o módulo do vetor campo elétrico. É dele que eu estou falando. Então aqui nós temos o seguinte: a força elétrica sobre a carguinha dividido pela própria carguinha é o valor do campo elétrico E. Repare essa relação. Ela não é uma relação algébrica, ela é uma relação geométrica. Força é um vetor. Carga é um número. Vetor dividido por número continua sendo o quê? Vetor. Por isso que o campo elétrico é vetorial. Porque ele vem da relação entre força, que é um vetor, e carga, que é um número. Esta é a equação que você vai utilizar para calcular o campo elétrico. A unidade do campo elétrico, o que vai ser? A unidade de força, que é newtons, pela unidade de carga elétrica, que é coulombs, ou seja, a unidade do campo elétrico é newtons por coulombs. Você pode representar isso assim, newtons por coulombs. Posso passar essa carga para cá multiplicando e posso escrever a equação assim, olha só. Ou seja, FEC, força igual campo vezes carga. Fácil de guardar, é só você lembrar das máquinas de escrever antigamente. Provavelmente vocês não conhecem isso, mas elas tinham umas teclas e aí você apertava, fazia tec, tec, tec. Muda para FEC, FEC, FEC. Pronto, guardou. Mas tem outra maneira.
Moçada, mais uma vez fazendo comparação. Observe, o FEC da eletricidade é o peso da mecânica. Moçada, massa de prova próxima a uma massa central. Força, que é peso. Força. G, que é campo gravitacional. E, que é campo elétrico. M, que é massa de prova. Qzinho, que é carga de prova. Ou seja, o FEC da eletricidade é o mesmo peso da mecânica, claro, com as suas devidas diferenças. Então, essa é a definição do módulo do campo elétrico. Beleza? Muito bem, como é que fica a direção do campo elétrico? Vamos lá, preste atenção numa coisa. Estou definindo o campo elétrico e ele veio da relação entre força e carga. Lembre-se de vetores. Se você tem um vetor V e você multiplica esse vetor por 3, ele mantém a direção, mantém o sentido porque 3 é positivo e aumenta 3 vezes, esse é o vetor 3V. Qualquer coisa, volte na minha aula de vetores que está sendo postada para você revisar. Se eu multiplicar esse vetor por menos 2, negativo, ele mantém a direção, aumenta 2 vezes, mas inverte o sentido. Então, esse é o vetor menos 2V. Agora, repare que a força está relacionando com a carga, e a carga pode ser positiva, então eu estou relacionando um vetor por um valor positivo, vai manter a direção e o sentido. Mas ela pode ser negativa. E quando eu relaciono com a carga negativa, o vetor muda o sentido, mantém a direção. E aí o que acontece? O campo elétrico está nascendo da definição da força, com a carga. Então, a direção do campo e da força vai ser sempre a mesma, mas o sentido vai depender do sinal da carga. Então, vamos colocar isso. Então, olha só, quanto a força e o campo, sempre a mesma direção. Quanto ao sentido, vai depender do sinal da carga de prova. Se a carga de prova for positiva, a força e o campo vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Já tem a mesma direção, terão o mesmo sentido. Se a carga de prova for negativa, você está relacionando um vetor com um número negativo. Ele mantém a direção, mas inverte o sentido. Logo, se a carga de prova for negativa, a força e o campo têm sentidos opostos. Ok? Essa é a definição do campo elétrico. Vamos ver como é que isso vai funcionar na representação que nós vamos fazer. Muito bem, feito a definição, vamos então fazer o seguinte. Vamos ver como é que fica o campo elétrico, lembrando que são 2 tipos de carga. Você pode ter uma carga central positiva, carga central negativa. Estou considerando 2 cargas, esquece a proximidade entre elas, supõe que não há invasão do campo de uma em outra, ou seja, essa carga gera um campo que tem esse limite, essa carga gera um campo que tem esse limite. O que eu vou fazer é analisar as definições que fiz para o campo elétrico num ponto, módulo, direção e sentido, para as 2 cargas. Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um ponto qualquer no interior desse campo elétrico. Pode ser em qualquer lugar, pode ser aqui, aqui, lá, qualquer lugar. Vamos pegar um ponto P, por exemplo, aqui. Bom, nesse ponto, nós temos campo elétrico. Ele ainda não nasceu, vai nascer agora. Eu não consigo definir o campo elétrico sem a presença da carga de prova. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui uma carga de prova, por exemplo, positiva. Quando eu coloco uma carga de prova positiva, eu tenho o seguinte. Positivo com positivo, força de repulsão, ou seja, essa carga repele essa com uma força F. Atenção! A reação a essa força que está na carga central, ela existe. Não estou colocando, mas ela está lá, tá? É só para definir o campo elétrico nesse ponto. Vamos ao campo elétrico. Repare, a carga de prova colocada é positiva. O módulo do campo elétrico nesse ponto é a relação entre a força e a carga, já sabemos disso, é fórmula, depois a gente vê. Vamos à direção e sentido. A força e o campo têm sempre a mesma direção. Então, moçada, vai nascer aqui no ponto P o vetor campo elétrico. Ele tem a mesma direção da força. Isso já é o vetor campo elétrico nascendo. O sentido do campo depende do sinal da carga de prova. Se a carga de prova é positiva, a força e o campo têm o mesmo sentido. Carga de prova positiva, então o campo tem o mesmo sentido da força. Nasceu o primeiro vetor campo elétrico na sua vida. Repare que é um vetor virado para fora em relação à carga central. Ah, e se eu colocasse num outro ponto? Por exemplo, aqui, vamos colocar uma carguinha de prova positiva. O que acontece? A força continua sendo de repulsão. Está aqui a força elétrica. E o campo elétrico? Vai nascer na mesma direção da força. Campo elétrico E. Carga de prova positiva. A força e o campo têm o mesmo sentido. Sentido da força para cá, sentido do campo também nesse sentido. Para cá. Sentido do campo também aqui, no mesmo da força. Repare, mais uma vez o vetor está virado para fora em relação à carga. Ah, e se eu tivesse colocado uma carga de prova negativa? Vejamos, vamos colocar uma carga de prova negativa aqui. Pode ser em qualquer ponto. A força será de atração. Positivo com negativo, atrai. Força elétrica virou. Campo elétrico tem a mesma direção da força. Então vai ser aqui o campo elétrico
na mesma direção da força campo elétrico E. Carga de prova negativa. A força e o campo têm sentidos opostos. Então, se a força está virada nesse sentido, o campo elétrico está no sentido contrário. Repare que não mudou a configuração do campo elétrico virado para fora em relação à carga central, que é quem está gerando o campo elétrico. Beleza, vamos guardar isso e vamos para uma carga central negativa. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma carga de prova positiva, repare, eu tenho carga central negativa, carga de prova colocada num ponto qualquer, no entorno desse campo elétrico. Negativo com positivo, força de atração. Então a força nasce aqui, nesse sentido. Campo elétrico tem a mesma direção da força sempre. Vai nascer o campo elétrico em direção E. Carga de prova positiva. Sentido, repare, força e campo, mesmo sentido. Se a força está virada para cá, então o campo também vai estar virado para cá. Olha só, ficou o contrário em relação à carga central positiva. A carga central positiva está dando um campo virado para fora. A carga central negativa está dando um campo virado para ela. E se eu colocasse uma carga de prova negativa num outro ponto? Beleza. Ponto P, carga de prova negativa. Força. Negativo com negativo, repulsão. A força vai nesse sentido. Campo elétrico, mesma direção da força. Mesma direção da força. Esse é o campo elétrico. Sentido, carga de prova negativa, a força e o campo em sentidos opostos. Ou seja, se a força está virada para cá, o campo está virado para lá. Esse é o campo elétrico dado por uma carga central negativa. O que você observa aqui? Se você pensar, eu fiz todas as combinações possíveis de distribuição. Carga central positiva com carga de prova positiva e com carga de prova negativa. Carga central negativa com carga de prova positiva e carga de prova negativa. 4 possibilidades. 2 com a carga central positiva, 2 com a carga central negativa. Não existem outras. Isso é fato. Feito essa definição, nós vamos agora fazer o seguinte. Estou tentando fazer algo parecido com o que fiz na Terra, representar todo o campo por linhas e não por essa região delimitada. Vou fazer a mesma coisa aqui. Não tenho mais interesse nessa região delimitada por linha no entorno da carga. Vou representar isso por linhas. Vou aproveitar a definição do campo a partir do ponto para poder traçar toda a região no entorno da carga. Toda a região no entorno da carga será representado por linhas de força. O que são linhas de força? São linhas imaginárias, atenção, não existem na prática. A mesma coisa na gravidade. Você tem uma linha de gravidade passando aqui agora. Tá vendo? Não, é abstrato. Mas é a forma como nós humanos fazemos para representar essa gravidade. No campo elétrico vai ser igual. Ou seja, são linhas imaginárias que representam toda a região. Repare um detalhe, há 2 maneiras de representar e o vestibular vai te cobrar as 2. Eu posso representar o campo só num ponto por um vetor, ou toda a região por linha. Essas linhas são chamadas linhas de força ou linhas de campo, tanto faz. E elas representam o campo elétrico. Repare, se eu vier aqui na carga central positiva, esticar essa linha, ela termina na carga. Se eu esticar essa linha, ela termina na carga. Se eu esticar essa linha, termina na carga. Ou seja, eu posso desenhar aqui em torno dessa carga linhas que representam toda essa região. Nesse caso, repare que as linhas nascem na carga e vão para o infinito, elas divergem. Esse é um campo que a gente chama de campo radial. Na carga negativa, repare, as linhas estão voltadas para a carga, voltadas para a carga. Então as linhas vão nascer no infinito e vão morrer na carga. E aí eu tenho as 2 maneiras de representar o campo elétrico para a carga positiva e para a carga negativa. Na gravitação, eu só tenho linhas de aproximação em relação à Terra. E eu tenho 2 tipos de linha, depende do sinal da carga. Carga positiva, nós vamos estipular que gera campo de afastamento. Carga negativa, vamos estipular que gera campo de aproximação. Vamos colocar isso no papel. Então a coisa a partir de agora fica da seguinte maneira. Toda vez que você tiver uma carga central positiva, carga positiva gera campo de afastamento, ou seja, as linhas de força ou linhas de campo nascem na carga e irradiam para fora desta maneira, ou seja, toda essa região que eu desenhei aqui de vermelho, delimitando a região do campo, vai ser trocada por isso daqui. Essa é a maneira que você vai representar campo de carga positiva. Se a carga for negativa, o campo vai ser de aproximação, ou seja, as linhas nascem no infinito e convergem para a carga desta maneira, também radial, mas esse é o formato do campo de carga central negativa. Então, nós temos 2 maneiras de representar toda a região de
campo elétrico. Carga positiva, carga negativa. Detalhe importante. Nunca, mas nunca mesmo diga campo de repulsão, campo de atração. Não é atração e repulsão. Atração e repulsão é força. Quando eu coloco a carga de prova, eu tenho força de atração ou força de repulsão. Campo elétrico, aproximação ou afastamento. Detalhe importante, quero representar o campo elétrico nesse ponto P aqui. Alinha o ponto P com a carga, desenha o vetor virado para fora. Você vai fazer isso até enjoar em exercícios de vestibular. A maioria dos exercícios de vestibular são sobre pontos. E aí o pessoal fica meio perdido, porque como é muito abstrato, há dificuldade de desenhar o campo elétrico num certo ponto. Então, eu posso representar qualquer ponto aqui por um vetor. Escolhi um ponto aqui, alinha a carga com ponto, vetor virado para fora. Carga central negativa, alinha a carga com ponto, vetor virado para ela, campo elétrico. Qualquer lugar, ponto P aqui, alinha a carga com ponto, vetor virado para ela. Isso é fundamental. Bom, uma coisa realmente importante é a seguinte. Vocês viram, e eu disse no início da aula, que quem gera o campo elétrico é a carga central e não a carga de prova. E eu tinha dito também que a carga central, e eu tinha dito também que a carga de prova, normalmente a gente despreza o campo dela. Isso significa dizer que o campo elétrico não depende da carga de prova, ele depende da carga central. É igual aqui, quem gera a gravidade é a Terra, não é o pincel. Beleza, ele tem lá a sua gravidade que mal sai da superfície dele, mas é muito pequeno, então você despreza. Da mesma forma que eu tive o cálculo do campo gravitacional por uma fórmula, eu vou ter o campo elétrico calculado por uma fórmula. E a fórmula sai da seguinte maneira. Se eu pegar um ponto P aqui e colocar uma carga, sabemos que eu tenho uma força elétrica. Essa força elétrica ela é dada pela constante, a carga Qzão, que está aqui, central, a carga de prova que eu coloquei aqui, dividido pela distância ao quadrado entre elas, beleza? Essa seria a distância D. Mas acabamos de ver que essa força pode ser calculada pela equação do Fecke. Mecânica, eu peguei essa fórmula, igualei com essa, gerei a gravidade. Vou fazer a mesma coisa aqui. Quando eu igualo essa força com a outra, eu fico campo elétrico vezes a carga igual a K, Qzão, Qzim, pode colocar módulo aqui também, não tem problema, por D ao quadrado. Olha só, matemática básica, Qzim foi embora. Claro, o campo elétrico não depende dela. E olha só como fica a fórmula. O campo elétrico é dado pela constante eletrostática do meio, o módulo da carga central pela distância ao quadrado. Esta é a fórmula que você vai usar para calcular o campo elétrico de uma carga central. E moçada, repare, compare essa fórmula com a fórmula da gravidade. E de campo elétrico, G de campo gravitacional. K de constante elétrica, Gzão de constante gravitacional. Qzão de carga central geradora, M de massa, D ao quadrado. Ou seja, é a mesma fórmula. Uma para gravitação, uma para eletricidade. A diferença está só na constante e carga com massa. O restante tudo igual. Beleza? Muito bem, moçada, e aí a coisa agora fica mais interessante. Olha só, vamos supor que você tem duas cargas, uma central positiva e uma central negativa. E aí você fez o seguinte, você pegou essas duas cargas que estavam muito distantes, gerando os campos com o formato que eu desenhei agora há pouco, e aproxima as duas, de tal forma que o campo de uma penetre o campo da outra. Moçada, isso ocorre na gravitação. Se você pensar no Sol, ele gera a gravidade, onde os planetas estão inseridos. E os planetas geram gravidade, que estão dentro da gravidade do Sol. A Terra gera uma gravidade. Onde está a Lua orbitando a Terra, eu tenho a gravidade da Terra. E a Lua, apesar de ter uma massa menor, gera um campo em torno dela. Então, o que acontece? Muitas vezes o campo de um astro invade o campo do outro. Na eletricidade, a mesma coisa acontece. Então, se eu colocar essas duas esferas numa certa proximidade, eu posso ter o seguinte. A carga central positiva vai continuar gerando campo de afastamento e a carga negativa gera campo de aproximação. O que acontece é que as linhas se fundem com as linhas da outra. No caso da eletricidade, há uma certa curvatura entre essas linhas. E elas podem ter uma configuração parecida com essa que eu estou colocando aqui. Ó. Estou colocando aí também algumas fotos numa figura um pouquinho melhor para você curtir. Tá aí. Esse seria então o campo gerado por duas cargas. Atenção, se você usar do vetor campo elétrico num ponto, quando a linha tem essa curvatura, nunca se esqueça que o vetor é um segmento de reto orientado, então ele vai tangenciar a linha. Então o campo nesse ponto, por exemplo, é representado por esse vetor E. Se o ponto é sobre essa linha, aí sim ele vai estar em cima da própria linha. Se o ponto é, por exemplo, aqui,
o vetor campo elétrico vai estar tangenciando a linha sempre. Isso é importante. Nesse caso, eu aproximei carga positiva de carga negativa. Eu poderia ter a presença de duas cargas de mesmo sinal, por exemplo, uma carga central positiva e outra carga central positiva? Posso. Estou colocando também aí uma foto para você. Carga positiva, campo de afastamento, positiva, campo de afastamento. As linhas começam a fazer essa distorção aqui, ó. Sempre campo de afastamento. Então a configuração fica nessa situação. Beleza? Estou colocando aí fotos de duas cargas positivas e também foto de duas cargas negativas. Além disso, eu posso ter entre as cargas uma não igualdade. Ou seja, eu posso ter duas cargas de valores diferentes. Evidentemente que a carga mais forte, ela gera um campo mais intenso. Próximo a ela, as linhas são mais concentradas. Estou colocando uma foto aí também, mostrando a diferença com duas cargas de valores numéricos diferentes. Próximo da carga de menor valor, as linhas ficam mais espaçadas. Está aí a figura para você ver. Beleza? Uma outra situação que pode acontecer, no caso de várias cargas próximas umas às outras, é claro, seria a presença de dois ou mais campos, de acordo com o número de cargas que você tem. Olha só, você tem uma carga central positiva, ela tem um campo elétrico em torno dela, você tem a carga central negativa, ela tem um campo elétrico em torno dela. E aí, o campo de uma invade o campo da outra. Se eu selecionar um ponto aqui, repare que ele está ao mesmo tempo dentro do campo da carga Q1 e dentro do campo da carga Q2. Ou seja, quantos vetores ele vai ter? Ele vai ter dois vetores. Carga central positiva gera campo de afastamento E1. Lembre-se que esse campo E1 é calculado por K módulo de Q1 por D ao quadrado. Essa é a carga Q1, a distância daqui até aqui. E a carga Q2 é negativa, gera um campo de aproximação E2. E lembre-se que esse E2 ele vai ser calculado por K, Q2 sobre D ao quadrado, a distância entre esse ponto e a carga Q2, obviamente. E aí, moçada, acontece o seguinte. Repare que você tem nesse ponto dois vetores campo elétrico. Esses dois vetores estão agrupados pelo processo paralelogramo, origem com origem. O que você vai ter que fazer? Paralela a esse vetor começando nesse, paralela a esse vetor começando nesse, aqui você vai ter o campo elétrico resultante ER. E aí você vai fazer uso da lei dos cossenos. Ou seja, ER ao quadrado igual E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado mais 2 vezes E1 vezes E2 vezes o cosseno de θ. É assim que você vai calcular o campo elétrico resultante para duas cargas. Moçada, olha só, finalizamos aqui essa aula teórica sobre campo elétrico. Uma coisa importante, nós não vamos ter somente campo de carga pontiforme, bolinha de Goode. Nós vamos ter outras geometrias. Um pouco mais à frente, a gente vai estudar um campo muito importante chamado campo elétrico uniforme, que já é gerado por placas. Então, não necessariamente teremos somente cargas pontiformes. O que foi dito hoje, evidentemente, que vale para cargas pontiformes, bolinhas de Goode, onde eu desprezo o tamanho da bolinha por enquanto, beleza? Muito bem, com isso fechamos então essa parte teórica. Eu vou resolver uns 2 ou 3 exercícios sobre o assunto antes de finalizar a aula. Muito bem, olha só, vamos resolver então o exercício da página 32 da apostila, link da apostila na descrição. Ele fala o seguinte: fixam-se as cargas pontiformes Q1 e Q2, atenção, fixadas, presas. Isso significa que elas não podem se afastar devido à repulsão entre elas. De mesmo sinal e valores indicados nos pontos A e B. Então fixei em A e em B, aqui o ponto A, aqui o ponto B. E aí ele pede o seguinte: calcule e indique o vetor campo elétrico no ponto P. Olha só, o ponto P é um ponto vazio, não tem carga nele, não tem força nele. Acostume-se com isso. Ele está próximo a duas cargas. Então essa carga gera um campo que pode passar por ele, essa carga gera um campo que pode passar por ele. E aí ele quer o campo elétrico resultante. Beleza. Carga positiva. Alinha a carga com o ponto, desenha um vetor virado para fora, E1, campo de afastamento. Carga Q2, também positiva, alinha com o ponto, E2, campo elétrico da segunda carga. Isso significa que nesse ponto eu tenho dois vetores na mesma direção em mesmo sentido, ou seja, o ângulo entre eles é zero. Vou ter que calcular o E1, calcular o E2, para calcular o resultante. Calculando o campo elétrico E1, constante, carga Q1 por D ao quadrado. Daqui eu tiro Q1 vai ser igual a 9 vezes 10 a nona. A carga Q1 ele deu é 60 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância daqui até lá, que é de 30 centímetros. 30 centímetros, não se esqueça que é 30 vezes 10 a menos 2 metros. Tem que passar para metros, não pode ir em centímetros. Que é 3 vezes 10 a menos 1 metro. Então vou colocar aqui 3 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Repare que 3 ao quadrado é 9, com 9 vai cortar. Daqui eu tiro que o E1 vai ser igual a 60 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2, sobe
10 a segunda, com 10 a nona, 10 a 11, com 10 a menos 6, 10 a quinta newtons por coulomb. Esse é o campo elétrico gerado pela primeira carga. Repito a brincadeira com a carga Q2, tiro que E2 é K Q2 sobre D ao quadrado. Aqui nós temos que o campo elétrico E2 vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, a carga Q2, que é 40 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância desse ponto até aqui, que é 20 centímetros. 20 centímetros é igual a 20 vezes 10 a menos 2 metros, que é 2 vezes 10 a menos 1 metro. Coloca na distância, 2 vezes 10 a menos 1 é 4 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, com 40 sobra 10. E aí nós temos o seguinte, matemática básica. E2 igual 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2, sobe 10 a segunda, com 10 a nona, 10 a 11, 9 vezes 10 é 90, 10 a 11 com 10 a menos 6, 10 a quinta newtons por coulomb. Esse é o campo elétrico E2. E aí vem o seguinte, os dois vetores estão na mesma direção e mesmo sentido, então ER é igual a E1 mais E2, ER é igual a 60 vezes 10 a quinta, mas daqui tiramos que o campo elétrico resultante é 150 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Pode deixar assim. Numa questão aberta, você tem que vir aqui e colocar um vetor ER grandão, beleza? Que é a soma desses dois. Ainda na página 32, nós temos 8 da Federal do Pernambuco. Olha só, 3 cargas pontuais de 1 vezes 10 a menos 9 coulombs são fixadas nos versos de um triângulo equilátero de lado meio metro, como mostra a figura. Determine o módulo do campo elétrico em newtons por coulomb no ponto P da base, do ponto médio P da base desse triângulo. Bom, se P é ponto médio, a direção da figura aqui, esse lado igual a esse. E aí é o seguinte, o ponto P, repare, está próximo a 3 cargas. Então esse vai ter 3 vetores campo elétrico. Vamos começar pela base. Carga, não colocou sinal, positiva. Carga positiva, alinha com ponto, campo de afastamento E1. Segunda carga, alinha com ponto, campo de afastamento E2. Moçada, detalhe, campo elétrico, KQ por D ao quadrado. A constante é a mesma, as cargas são iguais. E a distância, logo E1 é igual a E2. Se E1 é igual a E2, eles se anulam. Então, por enquanto, o campo elétrico é nulo. Mas eu tenho a terceira carga, Q, e essa terceira carga gera um campo elétrico de afastamento E. Será que esse E é igual ao anterior? Daqui até aqui? Não é a metade do lado, é a altura do triângulo equilátero. Então, esse campo é diferente dos dois anteriores. Vamos ao cálculo dele. Antes, vamos pensar na altura. O que é a altura de um triângulo equilátero? É L raiz de 3 sobre 2. O lado é meio. Então, essa altura é meio, 5 vezes 10 a menos 1, raiz de 3 sobre 2 metros. Olha que número lindo. Sem nenhum problema. Já existe na Terra. Fração com radical exato, potência e expoente negativo. Matemática básica, perfeita. Vamos calcular o campo elétrico. E é igual a KQ sobre D ao quadrado. Esse campo vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, a carga que ele deu 10 a 9, por D ao quadrado, que é 5 vezes 10 a menos 1 vezes raiz de 3 sobre 2, tudo isso ao quadrado. 10 a nona com 10 a menos 9 deu Doril. Daqui eu tiro que esse campo elétrico vai ser igual a 9 dividido por 5 ao quadrado, 25, 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2, raiz de 3 ao quadrado, 3, sobre 2 ao quadrado, 4. Isso vai ser igual a 9, divisão de fração, multiplica invertido, vezes 4, 25 vezes 10. Atenção, vou pegar esse 10 a menos 2 e subir ele 10 a segunda, que é 100 vezes 3. Por que eu fiz isso? Para poder simplificar, olha só. Por 25 dá 1, por 25 dá 4. Por 3 dá 1, por 3 dá 3. Logo, o campo elétrico no ponto é 3 vezes 4, 12 vezes 4, 48 newtons por coulomb. Esse é o campo elétrico lá no ponto P. A questão é aberta, fica a resposta sim. Beleza? Moçada, olha só. Resolvi com vocês 2 exercícios. O assunto requer muito mais do que isso, mas já é um pontapé inicial para você treinar. Link da apostila na descrição, como eu disse, aproveite para resolver exercício. Moçada, com isso fechamos a aula sobre campo elétrico. Espero que tenha gostado. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, ajude o canal a crescer e vamos em frente. Grande abraço, até a próxima.